A gente estava discutindo, Pamela, um pouco antes de você entrar, a respeito do timing da leitura. Eu comentava que essas sessões 7 e 8 não adicionam muito àquilo que o Marx tinha desenvolvido anteriormente a respeito do Rodbertus. Mas detalha, há o desenvolvimento de uma argumentação mais circunstanciada sobre a relação da renda da terra com o lucro, a relação entre o processo produtivo na indústria e na agricultura. Então, são sessões importantes. Mas eu estava comentando que eu tive um período relativo de intervalo, tanto porque nós ficamos 15 dias sem nos encontrarmos, então eu dei uma interrompida na leitura do Teorias da Mais-Valia. Mas também houve uma interrupção por razões ligadas à dinâmica da graduação, compromisso do curso, provas e tal, nos encontros da segunda. Então, o pessoal me pediu para ficar 3 segundas sem encontro, que não daria para eles compatibilizarem a leitura do Capital com as leituras de provas que eles estão tendo nesse período e tal. Então, como eu já estava começando a fazer o escrutínio de erros da, da edição da UBU e mandando para eles, e como a leitura do livro 4 exige que a gente retome os conceitos presentes no livro 3, o que, aliás, a leitura da Rosa também, em certa medida, fez, eu peguei o livro 3. Então, eu peguei a edição da Abril, comparando com a UBU, e fui descobrindo, não são muitos erros, não, mas são erros que, se deixados, podem comprometer a leitura. Por exemplo, aparece lá num contexto a palavra automática, o desenvolvimento automático. Aí você vai ver no original e em outras traduções, não está desenvolvimento automático, está desenvolvimento autônomo. Então, são poucos erros, mas que minam o conteúdo do texto. Aos pouquinhos, vão, em certo sentido, comprometendo a leitura. E aí, como eu tive esse tempo aberto, eu li os 15 primeiros capítulos do livro 3. Exatamente a primeira parte, em que ele vai falar de custo de produção, de taxa média de lucro, de preço de produção, de queda tendencial da taxa de lucro, causas que contrariam a queda tendencial da taxa de lucro. Então, eu estava comentando com o Lucas essa questão do timing da leitura. A nossa forma de ler está sendo uma forma, talvez, hiperdividida do texto, por causa da nossa limitação de tempo. Mas quando a gente tem a oportunidade de pegar um conjunto relativamente grande do texto, a inteligibilidade e a importância de certas passagens ressaltam. Por exemplo, eu já tinha lido pelo menos 2 vezes e discutido o capítulo 10, que é um capítulo em que o Marx discute circunstanciadamente, aliás, é um capítulo brilhante,
a questão da oferta e da procura. Então, ele mostra como se tem uma visão simplificada disso, como oferta e procura condicionam-se mutuamente, como elas dependem da estrutura de classes da sociedade, da estrutura produtiva da sociedade. Quer dizer, não dá para você simplesmente apresentar como dois fatores que se confrontam abstratamente. Então, eu levantei com o Lucas a possibilidade da gente tentar dar uma, sem certeza de que nós possamos fazer isso, tentar dar uma redirecionada na leitura do Teorias da Mais-Valia, no sentido de ler blocos maiores. Talvez deixar o intervalo de 15 dias, mas ler blocos maiores do texto. Então, no lugar de duas frações semanais, a gente juntar um bloco de 3 frações, quer dizer, um texto um pouco maior do que nós leríamos semana a semana, para discutir quinzenalmente. Quer dizer, talvez isso possa, é, inclusive, nos ajudar a ter uma visão de conjunto do livro 4, né? E aproveitar melhor as discussões que o Marques desenvolve ali. Por exemplo, foi muito útil eu voltar a reler esses capítulos do livro 3, porque o Marx está o tempo todo aí puxando o conceito de preço de produção, como isso se apresenta na agricultura, como isso se relaciona com a renda da terra. Eu quero avançar a leitura para ler novamente com atenção essa questão que talvez seja a mais complexa e a menos redacionalmente elaborada parte do livro 3, que é a parte referente à renda da terra. Por exemplo, eu me lembro que durante a nossa discussão, eu apontava que em vários gráficos apareciam ali, no lugar de preço de produção, aparecia custo de produção. Então, mesmo a linguagem não está suficientemente uniformizada, né? Então, por exemplo, eu pegava a edição russa, estava preço de produção. As outras edições deixaram do jeito que o Engels pôs, custo de produção. O sentido do, daquela tabela não é de custo de produção, é de preço de produção. Então, uma releitura, mas uma releitura em lotes maiores, não uma releitura capítulo a capítulo, mas pegar, por exemplo, agora eu vou pegar o Capital Comercial, eu quero ler todo, é a seção é a seção 4. Aí eu quero pegar numa sentada, porque é interessante e logo depois tem a seção 5, que é o Capital Ajuda, eu quero ler tudo isso mais ou menos numa semana, por exemplo, ou uma semana, ou 2 semanas, exatamente para poder desenvolver, tanto rever, né, o que nós discutimos, quanto desenvolver essa visão de conjunto, que capítulo a capítulo a gente tem mais dificuldade para desenvolver. E depois pegar a renda da terra.
Mas aí nesse período você vai desenvolver a leitura do Capital 3 também, desses capítulos que você está falando, junto com a teoria, com as teorias da mais-valia para Pois fazer é, essas. eu estou lendo Capital 3, independentemente dos nossos cronogramas. Como eu achei, como eu achei muito produtivo. Aliás, eu recordei a minha primeira leitura do Capital, que foi assim. Eu pegava assim 50 páginas por dia, por exemplo, né? Então, grandes blocos, e todo dia. Eu lembro que eu chegava na faculdade, eu ficava o resto do dia lendo, né? E não saía de cima até acabar. Eu era mais religioso do que eu sou hoje, mas aquilo me permitiu é, ter essa visão de conjunto, que a leitura hiperparcelada pode comprometer. Eu estou sentindo a necessidade de ler o livro 3 de novo, principalmente essa parte da renda da terra, mas eu estou sem não tempo. Tá difícil de fazer os dois, mas tenho pensado nisso também. Porque nós podemos pegar essa parte aqui na. Fala, Lucas. Não, eu disse que eu tô precisando também retomar. É aí que está. Por exemplo, o livro 3 é muito importante, mas ele fica no fim da fila da leitura. Então, a gente lê o livro 1 com mais frequência, o livro 2, por ser menor também, entrou com uma certa frequência no circuito, mas a única leitura completa do livro 3 que nós fizemos no projeto foi a nossa. Eu comecei a ler o livro 3 com a Tamara, nós fomos até a Reino da Terra, mas aí, que é uma coisa que interessava para ela também, que estava desenvolvendo um trabalho sobre questão rural e tal, mas aí ela teve os compromissos de dissertação, de mestrado, e pediu para parar, para retomar oportunamente. Mas, eventualmente, a gente pode retomar. Como nós já lemos o livro 3, a gente pode, talvez, fazer isso. Ler o livro 3 em blocos maiores, talvez pegar exatamente a parte da renda da terra. Mas aí, para pegar a parte da renda da terra, eu acho que é importante a gente pegar a primeira parte, em que o Marx desenvolve os conceitos de custo de produção, taxa média de lucro, é, preço de produção, porque esses conceitos ele vai usar exaustivamente quando ele analisa a renda da terra. Olha, se você quiser fazer um cronograma para a gente retomar alguns capítulos do livro 3 discutindo, eu topo, assim. Vamos fazer. Até poderia ser que nem aula, assim, tipo, conteúdo complementar, né? Em algum capítulo do Capital 3 que possa refrescar, né? Porque, tipo, embora a gente, eu sinto, eu consigo, né, sessões agora, por exemplo, compreender a ideia geral, só que algumas coisas me passam realmente, tipo, eu aceito que eu não entendi para seguir em frente, assim, porque não tem tão sólido aquele referencial dos debates do livro 3, né? Faz tempo que a gente leu e tudo mais. E o Capital é aquela coisa, né? Uma leitura não serve, né? Tipo, dos volumes, tu vai ter que estar a vida inteira lendo e relendo para estar reforçando essa base, assim, né? O problema dos textos do Marx é que não tem um ou outro capítulo importante, todos são, né? Todos são passos de uma exposição única, né? Talvez a gente pudesse, como uma
uma experiência discutir esses primeiros capítulos. Por exemplo, os 15 primeiros, alguns são bem curtos, outros são mais longos. Eles nos dão toda essa conceituação que o Marx vai usar depois na discussão da renda da terra. Deixa eu pegar aqui o sumário. Que seriam a seção 1, a transformação da mais-valia em lucro e da taxa de mais-valia em taxa de lucro. Então, esse é um capítulo importante. Vamos lembrar que o Marx considera que a taxa de lucro é uma forma de mistificar a mais-valia, de esconder a mais-valia. É uma forma de consciência do empresário e do economista político. Mas ele trabalha com a maneira como a mais-valia aparece na superfície do processo. E para ele, a mais-valia aparece na superfície do processo e como forma de consciência dos protagonistas do processo, na forma do lucro. Então, a seção 1, a gente poderia ler por seções. Tem 1, 2, 3. Tem 7 capítulos. Preço de custo e lucro, a taxa de lucro, a relação da taxa de lucro com a taxa de mais-valia, o efeito da rotação sobre a taxa de lucro. Isso é coisa, na verdade, que ele já vem discutindo lá no livro 1, discute no livro 2. Economia no emprego do capital constante. Por exemplo, esse capítulo 5, ele está intitulado Economia no emprego do capital constante, só que ele trata de outras coisas no capítulo. De qualquer modo, a gente tem um capítulo importante, porque é um capítulo mais ou menos longo, onde ele analisa essa economia em geral, economia nas condições de trabalho à custa do trabalhador, economia na geração de força, transmissão de força e em edificações, aproveitamento dos excrementos da produção, que é a reciclagem, né? Economia mediante invenções. Depois, ele apresenta o efeito das mudanças de preços sobre a taxa de lucro. Então, aí ele vai analisar, por exemplo, a oscilação de preço da matéria-prima. Por exemplo, nessas duas sessões que a gente está discutindo sobre o Rodbertus, o Marx trata dessa questão. A alta do valor e desvalorização, liberação e vinculação de capital. Aí ele põe a ilustração geral, a crise algodoeira de 61, 63 e observações suplementares. A seção 2, então, o bloco da seção 1, ela vai aqui nessa edição da Albur, da página 39 até a 150. Então, são 110 páginas.
Será que daria para a gente discutir isso num espaço de 2 semanas? Eu acho que sim, porque a gente já leu, enfim, Nós já dá lemos. tempo. Eu Não, tenho assim, mais dificuldade com as últimas sessões, assim. Não que eu não tenha dificuldade com essas, acho que. Mas, tipo, as últimas sessões que são maiores, eu teria mais. são maiores e estão menos elaboradas, né? É mais rascunho. Mas como é que a gente faria isso? Dando prosseguimento, por exemplo, à discussão da teoria da mais-valia. Que nós estamos aí, mais ou menos, chegando ao meio do livro 2. Não, acho que nem no meio do livro 2. Nós estamos terminando o começo do livro 2. Se bem que eu acho mais importante. Por exemplo, nós estamos discutindo renda da terra nessas sessões do Rodbertus. Seria mais produtivo a gente discutir no livro 3, porque a questão está mais sistematizada. Ele não está criticando fulano ou ciclano, ele está desenvolvendo. Eu acho que dava para inserir um encontro desses capítulos do 3 no meio, antes de prosseguir, assim, me botar meio como um prelude mesmo. Alternar. É. Isso é uma boa ideia. Fazer um Eu acho, calendário alternado. eu acho que é uma boa ideia. Por exemplo, a gente poderia é, a última sessão é a sessão da renda da terra é a sessão 6. Então, tem essas preliminares que eu acho muito útil, porque dá uma visão global da renda da terra. E aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 capítulos que vão. Deixa eu abrir a minha calculadora aqui. Que vão da, da página 595 até a 781. A sessão 6 inteira. A sessão 6 inteira. Então, Esse aqui vai dar 675 até 863 você está com que edição da Boitempo? da Boitempo. Certo. Eu estou com a edição da Ubu aqui, mas isso não importa, é só para a gente ter uma coisa aproximada. Isso seria cerca de 200 páginas. A gente poderia, por exemplo, fazer uma divisão meio a meio e ler, por exemplo, dar um stop no livro 4 e ler. Eu vou tentar montar um calendário alternando, para a gente ter uma visão. Vou até em cor diferente, porque aí a gente poderia pegar. Ó, eu vou ler os capítulos aqui, os títulos de capítulo. Preliminares, eu acho um texto muito importante. Renda diferencial, generalidades. Primeira forma da renda diferencial. Renda diferencial 1. Segunda forma da renda diferencial.
renda diferencial 2. Então, 1, 2, 3, 4. Esses 4 capítulos de preliminares e os capítulos sobre renda diferencial, a gente poderia pegar num bloco só. Eu vou até marcar aqui. Seria o capítulo 37, 38, 39 e 40. Aqui iria da página 660, ou melhor, em retrospecto, a 595. Dá 65 páginas. Eu acho que a gente pode fazer uma experiência dessa no espaço de 2 semanas, por exemplo. Que nós temos lido uma média de 20 páginas, estourando 30, às vezes menos. Então, a gente pega esse bloco dos 4 primeiros capítulos da renda, sobre a renda diferencial. Agora, vejam aqui que o título da sessão é Metamorfose do sobrelucro em renda fundiária. Vejam que aqui na exposição do livro 4, o Marx, de vez em quando, ele fala que a renda fundiária excede o preço de produção. Então, é uma fração da mais-valia que ultrapassa o lucro médio. Em outras partes, ele chega a falar dessas 2 sessões mesmo que nós lemos para hoje, que o preço de produção do produto agrícola coincide com a incorporação da mais-valia, ou seja, coincide com o valor. Vamos lembrar que ele faz uma diferenciação entre valor e preço de produção. Ele fala, valor vale só para aquele produtor individual lá na produção pré-capitalista ou nas margens da produção capitalista. A produção, o valor na produção capitalista, sob concorrência, se transfigura no preço de produção. O preço de produção para ele é o lucro médio mais o custo de produção. Na primeira parte, ele desenvolve uma análise desse lucro médio. Para ele, a taxa de lucro também submetida ao processo concorrencial. Então, a concorrência produz, dentro de cada ramo de produção, uma taxa média de lucro. A taxa média de lucro de todos os ramos de produção dá a taxa geral de lucro. A distribuição do lucro entre os capitalistas como classe vai ocorrer na forma pensada pelos capitalistas e que ocorre para ele no plano prático da concorrência, que é
E aí nós temos que fazer uma diferença em relação ao preço de produção, que é a taxa média de lucro em proporção à magnitude do capital como um todo. Então, por exemplo, quando o empresário pensa o lucro, diz o Marx, ele não pensa em relação ao capital variável, ele pensa em relação ao conjunto do capital. Então, para ele, o lucro é a mais-valia sobre o conjunto do capital, sobre C mais V, que é uma fórmula que ele já apresenta lá no livro 1. Como a concorrência produz esse lucro médio, cada capitalista vai receber uma fração da massa social de lucro em proporção à magnitude do seu capital. Então, o valor da mercadoria adquire a forma do preço de produção, que é o lucro médio sobre a, o custo de produção. Então, é o lucro médio sobre C mais V. Ou seja, o preço de produção da mercadoria produzida no modo de produção capitalista no âmbito de uma concorrência plenamente desenvolvida, ou melhor, o valor da mercadoria no modo de produção capitalista, nas condições de uma concorrência plenamente desenvolvida, vai ser o preço de produção, ou seja, o lucro médio sobre o custo de produção. Custo de produção é a soma do capital constante despendido na produção mais o capital variável. Capital constante despendido na produção é aquela fração do capital fixo que se transfere para o valor da mercadoria e o valor das matérias-primas e matérias auxiliares. Só que isso tem que ser calculado de uma maneira diferente, diz o Marx, porque o valor do capital fixo já tem que ser calculado na forma do preço da produção dos elementos do capital fixo. O valor das matérias-primas e auxiliares já tem que ser calculado na forma do preço de produção das matérias-primas e auxiliares. Assim como o valor da força de trabalho tem que ser calculado com base no preço de produção das mercadorias que entram na reprodução da força de trabalho. Então, tudo tem que ser calculado do ponto de vista desse conceito de preço de produção, que é o lucro médio sobre o capital despendido no processo produtivo. Então, isso configura o valor da unidade de mercadoria que o capitalista vai vender para repor seu capital, para ampliar seu capital.
É claro que nessa primeira parte, o Marx analisa também todos os fatores que contribuem para desvalorizar o capital fixo. Então, você aumenta a produtividade na produção de máquinas ou matérias-primas, o valor do capital se reduz proporcionalmente a esse aumento da produtividade do trabalho, etc. Pois é, mas aproveitando o gancho, eu fiquei com bastante dificuldade de entender se o ponto 2 ali, bem no final do que a gente estava lendo da seção 8 do 8 Certo. do ponto 8 que é essa parte que ele fala, é, os valores não se rebaixam aos preços médios e por isso fornecem lucro excedente, ou seja, a renda fundiária. É, Coloca é no isso, preço. exatamente, é isso que nós temos que discutir, é isso que nós temos que tornar mais claro, porque ele só joga aqui, não explicita, relendo os capítulos sobre a renda fundiária, porque ele está dizendo aqui que a renda fundiária, e ele não está falando da renda diferencial, ele está falando da renda absoluta. Ele fala, olha, o Rodbertus, assim como o Ricardo, trabalham com o conceito de renda diferencial, que é uma renda que decorre das diferenças de produtividade do trabalho no campo, diferença de fertilidade do solo, etc. Mas, diz ele, a renda fundiária decorre do monopólio da terra. E esse pedágio cobrado por um agente do processo que nem participa do processo produtivo vai exceder o preço de produção, que é o custo de produção mais a taxa média de lucro. Porque, se não excedesse o preço de produção, ficando no âmbito da produção da mais-valia, nós não teríamos como explicar a renda da terra. Que a renda da terra é uma fração da mais-valia. E ela é uma fração da mais-valia que ultrapassa a taxa média de lucro. É por isso que, em outras passagens aqui, o Marx fala que o produto agrícola vai ser vendido pelo seu valor. Porque ele ser vendido pelo seu valor significa incorporar a totalidade da mais-valia no preço da mercadoria, e não o lucro médio. É essa margem de sobra de mais-valia que ultrapassa o lucro médio, no caso do produto agrícola, que corresponde à renda da terra. E ela decorre simplesmente do monopólio da terra, é porque o proprietário da terra é dono da terra. Então, para plantar, tem que dar uma parte para ele. Agora, o capitalista agrícola, ele não iria plantar se o, a fração da mais-valia da qual ele se apropria, não fosse, no mínimo, igual ao preço de produção. Ou seja, não incorporasse, pelo menos, a taxa média de lucro. Porque se ele tivesse que tirar a renda da terra da taxa média de lucro, ele ia produzir, ia vender a sua mercadoria abaixo do preço de produção. Aí ele não teria como reproduzir o seu capital. Ele só pode reproduzir o seu capital vendendo a sua mercadoria acima do preço de produção, no limite da mais-valia extraída.
Então, a diferença entre o preço de produção, que é taxa média mais custo de produção, e o conjunto da mais-valia extraída é a renda da terra. Quer dizer, ninguém iria plantar se não pudesse obter como resultado do plantio. Vamos levar em conta que o Marx considera a agricultura como uma indústria de transformação também, um dos ramos industriais, uma forma de capital industrial, uma forma de capital produtivo. Se ele não tirasse como capitalista pelo menos o custo de produção, se ele não tirasse pelo menos o preço de produção, se ele não agregasse ao seu capital no conjunto, ao conjunto do seu capital, pelo menos a taxa média de lucro, ele não ia plantar. Ele tem que tirar pelo menos a taxa média de lucro. Ou seja, o que ele se apropria tem que ser pelo menos o preço de produção. Mas tem que ficar uma sobra aí para pagar a renda da terra. Essa sobra utilizada para pagar a renda da terra é a fração da mais-valia que ultrapassa o preço de produção. É a fração da mais-valia que ultrapassa o lucro médio. Agora, uma coisa que a gente precisa esclarecer, porque não está explicitado aqui, é porque o Marx identifica a, a possibilidade do pagamento da renda da terra com a venda da mercadoria pelo seu valor e não pelo seu preço de produção. Porque vender pelo seu valor significa vender acima do preço de produção. Significa vender acima da composição taxa média de lucro mais custo de produção. É aquela fração da mais-valia que vai ser apropriada pelo proprietário da terra. É isso que a gente precisa detalhar, lendo ou relendo os capítulos sobre a renda fundiária. Mas veja que todo o argumento dele sobre renda fundiária está baseado nesse conceito de preço de produção, que, por sua vez, está baseado no conceito de lucro médio, que o Marx, por sua vez, apresenta como em queda tendencial. Algo ligado à composição do capital particularmente, porque Marx fala para o capitalista conseguir um lucro extraordinário, um lucro que excede a taxa média de lucro, ele precisa produzir, aumentar a produtividade do trabalho na sua empresa. E produzir uma mercadoria por um tempo menor do que o tempo socialmente necessário. Esse movimento que mobiliza todos os capitalistas, que é vital para a sobrevivência do capital, faz com que haja um aumento progressivo de capital constante e uma diminuição progressiva de capital variável na composição do capital. Tudo isso em termos relativos. A relação entre capital constante e capital variável vai se tornando cada vez maior para o capital constante e menor para o capital variável, em termos relativos. Por quê? Como os capitais aumentam muito, diz o Marx, porque o aumento da
taxa de mais-valia leva a um aumento de massa de mais-valia em termos relativos, mas não em termos absolutos. Ele fala a mais-valia pode cair em termos absolutos. Em geral, cai, porque tem menos trabalhador na empresa. Mas, como as empresas, como o capital cresceu muito, e como o capital está crescendo exponencialmente, a massa de mais-valia produzida aumenta. Então, ele apresenta essa regularidade, essa tendência que ele chama de queda queda da taxa de mais-valia e aumento da massa de mais-valia em termos relativos. Então, como a porção correspondente ao capital constante é cada vez maior e a correspondente ao capital variável cada vez menor, o Marx vê nessa mudança permanente da composição do capital a base para uma queda tendencial da taxa de lucro. E aí ele tem um capítulo sobre causas contrariantes. Então, economia no uso do capital constante, a reciclagem dos excrementos ou resíduos da produção, redução do valor da força de trabalho, redução do salário abaixo do valor da força de trabalho, e por aí vai. Aumento da jornada, aumento da intensidade do trabalho. De qualquer modo, a renda da terra, a teoria dele sobre a renda da terra está subordinada a essa teoria da formação dos preços de produção nas condições de um capitalismo já concorrencial. Ele, inclusive, matiza essa concorrência, ele fala, olha, a concorrência ocorre entre empresários e entre trabalhadores, mas a busca por um lucro excedente, de início, pode se manifestar na forma de transferência de capital de um ramo para outro da produção. O capitalista tenta transferir o seu capital para aquele ramo que está dando mais lucro. Mas isso deixa de ser tão simples na medida em que o capital aumenta, porque não é tão simples mudar uma estrutura em que o capital fixo já se desenvolveu muito. Então, ele fala que o capitalista vai buscar outros meios de compensação, incluindo o comércio exterior. De qualquer modo, a concorrência leva a essa automação progressiva do processo produtivo, que representa o aumento da produtividade do trabalho, daí o papel das invenções e tal, da ciência na indústria, levando a essa queda tendencial da taxa de lucro. Agora, ele fala, a taxa de lucro cai, mas a massa absoluta de mais-valia pode aumentar, dada a magnitude do capital. O capital cresce. Então, são esses meandros que talvez, aí, Pamela, talvez seja melhor a gente discutir esses capítulos iniciais para depois discutir a renda da terra, do que já entrar na discussão da renda da terra, porque senão nós vamos ter que ficar voltando lá para o início. A gente pode pular
a parte referente a capital comercial, capital a juros. Depois a gente discute isso, se for pertinente. É claro que são formas de divisão da mais-valia. Capital comercial, capital a juros, representam formas de divisão da mais-valia, assim como a renda da terra, que é o que o Marx está analisando. Mas talvez para tornar mais produtiva a leitura dessa seção 6, vale a pena a gente dar uma rebobinada na fita dessas 4 primeiras sessões que eu li nessas 2 semanas, que, que falam aí de custo de produção, de preço de produção, de lucro médio, de queda tendencial da taxa de lucro, que isso nos dá o quadro para discutir a renda da terra. Nos dá o marco conceitual para discutir a renda da terra. E aí a gente poderia também fazer um cronograma de grandes blocos. É um segmento que deve ter umas 180 páginas, por aí. A gente dividir em 3 lotes, por exemplo. Ao invés de ler capítulos, ler sessões. Quer ver, a gente vai começar a discutir renda diferencial, ele vai estar falando de lucro médio, de preço de produção, etc. Então, é interessante a gente. O livro 3, na verdade, não é diferente do livro 2, porque é, uma primeira leitura do livro 2 é uma coisa meio estranha, né? Porque você está se familiarizando com aqueles conceitos. Depois você relê, aí a leitura flui. A mesma coisa vale para o livro 3. Por exemplo, eu li esse lote inteiro aqui, já acho que minha terceira leitura ou quarta leitura, e fluindo, sem problema. Quando aparece uma coisa que eu não entendo, eu sei que tem um erro. Eu comparo, eu vejo com o original lá e realmente tem um erro. É uma palavra fora de lugar que eu estou lendo da Abril, né? Exatamente para tentar detectar esses erros remanescentes. Agora, a Ubu, ela fez um trabalho excelente de eliminação de erro, de melhoria redacional. Até uma coisa que me chamou a atenção, porque eu marcava isso quando eu lia a, a edição da Abril, em determinados trechos, a tradução da Abril fala em força de trabalho do homem. Falei, pô, o Marx nunca usa essa expressão. Claramente é um viés machista do tradutor impregnando a tradução, inclusive levando a tradução a erro, porque você compara com o original, não está a força de trabalho do homem, está a força humana de trabalho.
E a edição da Ubu corrigiu tudo isso. E muitas outras coisas, né? Frases que estavam assim complicadas de entender por causa de pontuação, etc. Eles melhoraram muito a redação. Então, não é propriamente a mesma edição da Abril. Houve uma mudança significativa. Mas ficou um ônus aí da. Então, se a gente ajudar a eliminar esse ônus dos erros lá da Abril, de coisas assim meio absurdas, né, que a gente não entende como foi parar no meio do texto, vai ficar uma boa edição para estudar, para ler o Capital. Já está, né? Mas com esses tropeços, né? Com esses. É interessante a gente fixar isso, porque o ponto de partida do Marx aqui no livro 3 é esse. É a transformação do valor da mercadoria em preço de produção e a transformação da mais-valia em lucro médio. Esses capítulos iniciais são dedicados a isso. Claro, antes da transformação da mais-valia em lucro médio, a transformação da mais-valia em lucro. Então, ele mostra como se constitui esse conceito e como, a partir daí, se desenvolve a noção de lucro médio. Que é a taxa média de lucro mais em cima do conjunto do capital, de acordo na proporção da magnitude do capital. Eu acho que se a gente discutir bem isso aqui, vai ficar muito mais fácil a gente discutir a renda fundiária. Bom, essa é uma alternativa. A outra é a gente já começar lá na renda fundiária e ver o que dá. Discutir esses 6 primeiros capítulos da renda fundiária e ver se a discussão se torna produtiva ou não. O que vocês acham? A gente começa lá pelo começo ou já cai aqui na seção 6 e tenta discutir os 4 primeiros capítulos, que são sobre renda diferencial 1 e 2. Eu acho que dava para ser do começo. O que você acha, Pamela? Eu acho também. A proposta seria ler a sessão, seria discutir a sessão um inteira? Para mim, pode ser. Na verdade, seriam as 4 primeiras sessões. As 4 primeiras. Eu acho que a gente não precisa pegar aquelas sessões da queda tendencial da taxa de lucro. A gente pode pegar a seção 1, que é a transformação da mais-valia em lucro e da taxa de mais-valia em taxa de lucro. Essa é a seção 1. Uhum. A seção 2
Transformação do lucro em lucro médio. Eu acho que é importante essa seção. A gente pode pegar essas duas seções que vão aqui na edição da UBU, da página 39 até a 215. Porque a questão de preço de produção ele discute na seção 2. Por exemplo, capítulo 9, formação de uma taxa geral de lucro, taxa média de lucro, está entre parênteses, e transformação dos valores das mercadorias em preços de produção. Mas também a gente pode ficar numa situação intermediária e da seção 1 e da seção 2 selecionar alguns capítulos e não pegar o bloco inteiro. Se vocês quiserem pegar os dois blocos inteiros da sessão 1 e sessão 2, eu não vou ler inteiro, eu sei que não vou ter tempo, mas eu tenho os fichamentos que eu fiz bem detalhado. Acho que essas primeiras sessões eu consegui fazer com mais atenção, e aí é tranquilo para me recuperar esses fichamentos. Aí também eu posso voltar em alguns Claro, 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 capítulos que eu claro. acho que. Sim. Mas aí eu consigo. Então vamos fazer o seguinte: eu vou montar um calendário. A gente dá uma interrompida no livro 4, onde nós paramos aí no Rodberts. E eu vou fazer um calendário para a gente ler essas duas sessões em um mês, 15 dias. Vamos ver se dá. Ótimo. Tá Nós estamos ótimo no final também. de setembro, a gente vai até o final de outubro lendo isso. Agora, eu vou tentar encontrar também uma forma da gente não abandonar o livro 4, que tá legal o livro 4. Essa ideia alternada eu achei que ficou legal, assim, de. Não, pois é. Vamos fazer o seguinte: a gente discute essas duas sessões em um mês. Aí retoma durante 4 semanas blocos pequenos do livro 4. Isso seria novembro. Aí, dezembro, a gente pegaria os 4 primeiros capítulos da Renda da Terra. Eu não me importo em manter semanal também, a não ser que fique pesado para vocês, né? Para não abandonar o livro 4 também. Mas acho que talvez quinzenal fique melhor, porque para a gente aumentar os blocos de leitura, né? Inclusive do livro 4. Não, por exemplo, a gente pode tentar ler a sessão 1 para daqui a 15 dias, do livro 3, que vai da 39 a 150. Então, dá um pouco mais de 100 páginas. A gente teria que intensificar um pouco aí a leitura. Mas acho que 15 dias dá de boa. 15 dias dá, né? Eu acho que a que está mais apertada de tempo aí para leitura é a Pamela, por causa aí do volume de coisa do doutorado e tal. Então, mas dá para 15 dias, dá. É só se organizar. Então, vamos fazer isso. Eu vou fazer um cronograma experimental para um mês. 15 dias para uma sessão, 15 dias para outra. Vamos ver o que dá. Na primeira, na primeira quinzena, a gente já vai saber se deu certo ou não. Ótimo. Aí amanhã eu já mando para todo mundo a proposta de calendário. Quer dizer, primeiro os 15 dias, sessão 1, segundo os 15 dias, sessão 2, só isso.
do Eu livro acho que vai 3. ser uma boa experiência fazer esse calendário assim, alternando o livro 13 e o É, 4, porque a é, gente já está fazendo, né? eu acho que a releitura do livro 3 vai ajudar muito a aprofundar o livro 4. Porque o Marx está usando muitos conceitos do livro 3, né? E nem sempre está detalhando, explicitando, né? E, sobretudo, voltar à questão da renda da terra, né? Porque é a questão que ficou menos discutida para nós, né? Então tá, pessoal. Acho que a gente pode ficar por aqui. Vou fazer o calendáriozinho e vamos tentar. Vamos fazer a experiência. Beleza. Não, Combinado. nesses dias eu li aí as 4 sessões sem suar muito a camiseta. Deu para. Também não fiquei o dia inteiro lendo. Foi razoavelmente suave, né? E o legal é que você dá uma sequência, né? Não fica segmentando. Falou, pessoal. Nos vemos então daqui a 15 dias. Falou, Vou, gente. É. vou Um mandar o abraço. calendário. Tchau, Boa tchau. Boa Tchau, noite. tchau.